Então, voltando aqui ao vídeo aqui, porque tinha terminado, eu comecei de novo, outro, para poder falar sobre o cimento arenoso com cola. Como foi feito? Na época eu rejuntava piso, então a beirada dos porcelanatos, dos pisos quebrava, porque eu fazia o rejunte somente com cimento, uma pasta de cimento com água. Então endurecia muito rápido, quando passava a palha de aço quebrava. E os proprietários das residências começaram a perceber e começaram a achar ruim falar sobre o assunto. Aí eu comecei a ter essa ideia de inventar, eu inventei o cimento arenoso com cola. Pegar um pouco de areia com a cola, eu usei a cola na época, chama Cascorês, para fazer o rejunte. Deu certo. O pó seco que eu passava a palha de aço caía em cima do outro e ia tirando normal. Então, originou o cimento cola. Votomassa foi pego pelo governo, que ele mandou para a indústria na época, diversas invenções minhas. O governo pegou, eles acreditaram em mim, nas minhas invenções, e produziram. Produziram todas elas. Todas as minhas invenções foram pegas pelo governo e até hoje eles produzem. E se eu fizer algum mecanismo aqui, alguma invenção, eles pegam e produzem. Então, assim originou o cimento cola. Esse cimento cola, arenoso com cola, originou também o grafiato, que usa o pedrisco da areia grossa, que mistura, né? Eu misturei na época, e passava na parede e com uma desempenadeira você molha, aí risca. Eu coloquei o nome de pingo de chuva, para colocar a cultura aí das estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Pingos de chuva, que é o tempo da época da chuva, que é aquelas chuvas de verão, chuva que às vezes cai até granizo. Então entrou essa cultura. Então aqui, ó, com 24 anos, o cimento cola que originou o Hotel Votomassa. Tudo bem, eu já expliquei essa parte. Em 98 em Bauru, eu com 25 anos, o engate que eu batizei como rabos de macaco, que foi colocado nas redes elétricas devido à distância dos postes. E das redes e os fios, quando ventavam, explodiam, relando um no outro. E os galhos das árvores que os empurravam, o problema foi resolvido. Isso aqui eu fiz essa invenção com um homem, uma pessoa que nós trabalhávamos juntos, para eletro. Na época era CESP, eletro. E eu fiz essa invenção com cano PVC e com fios de alumínio. Amarrar os fios como rabo de macaco. Aí fizemos aquele desenho que vocês vê o modelo nos fios hoje. E se tornou aqueles engates. Eu fiz isso lá em Marília com um técnico da eletro que trabalhava com... Ele era engenheiro elétrico. Trabalhou na Eletro, na CESP, ele tinha uma firma, ele trabalhou para uma firma, e nós dávamos manutenção elétrica em Caixa Econômica Federal, e eu inventei isso nesse dia lá em Marília, isso foi em 1998, foi em 98, em Bauru. Ele foi produzido, a Eletro pegou a invenção, colocou nas redes dos fios. Vocês devem lembrar que existia aquelas D20, que ficava o pessoal da Eletro emendando o fio das redes elétricas que quebrava, caía raio, arame, ventava, um relava no outro, os galhos das árvores empurravam, eles explodiam, quebrava, então resolveu esse problema. Devido à distância um do outro, quando o vento eles não relam, se o galho da árvore crescer e empurra, um fio não rela no outro, dificulta acontecer isso. Então eu fiz essa invenção, a pessoa na época chama Júlio Mendes, ele mora em Bauru, na rua Equador 233. Ele mora na Vila Santista, ali na Independência com a Falcão. Eu morei lá nessa época, sabe? Eu trabalhei com ele muito tempo, levei ele no fórum, no ministério lá da cidade de Bauru, para fazer acerto, porque ele não quis me dar registro, não quis acertar comigo. Fomos atrás para assinar contrato com o governo por causa da invenção, eles me enrolaram. E não me pagaram nada, nem um centavo. Até hoje eu nunca recebi nenhum centavo das minhas invenções. Todas pegas pelo governo. Aqui na cidade eu fui muitas vezes no fórum, na OAB, para poder assinar contrato como inventor pelo governo. Eles, como vocês sabem, a corrupção, essas coisas, esse flagelo todo que eles inventaram aí, lei,
Eles acham que eles tinham que inventar lei para passar a mão nas coisas que é dos outros, de inventores, né? Pessoas como eu que inventou muita coisa para o desenvolvimento econômico, para ter recursos. Então eles têm essa mente diabólica e essa alma aí que vocês têm visto aí os acontecimentos no Brasil, diversos políticos sendo presos. Eu acho que deveriam ter sido presos muito antes, para a gente não ter tanto constrangimento e poder criar as coisas aí, os criadores, os inventores, coisas boas para a população aí, desenvolver remédio, tanta coisa boa que deveria ter feito já no Brasil, mas devido a esses elementos entrar aí, querer ser administrador do país, eles não sabem administrar o país, se tornou um país com muito problema social, a vida social não é boa, viver em sociedade não é bom, é muito crime, muito roubo, um grande desentendimento, muito conflito, PM conflitando, PM lutando contra o inventor que já lutaram contra mim. Eu acho que até amando da indústria, pessoas que sobem púlpito de igreja para falar contra, eles não trabalharam nisso, nunca mexeram com isso, não sabem lidar com isso e quer falar contra o inventor que nem eu, quer me colocar para trás, talvez até recebe propina, recebe por corrupção para falar contra, para ganhar alguma coisa em cima, para acabar com a profissão do inventor, ou para acabar com o próprio inventor, a moral que o inventor tem, o dinheiro que o inventor deveria receber através do governo, de acertos. Então tem todo esse problema. Eles inventam lei para roubar o que é da pessoa, tirar o que é da pessoa, dizendo que eles são maiorais. Eles não trabalham nisso, não são donos de dinheiro do Brasil. Sabota a República. Olha, é um problema imenso. Se eu soubesse que eu ia chegar nesse ponto, esse problema, eu não tinha dado início à invenção no Brasil. Eu não tinha dado início, não tinha levado isso em frente. Então são muitas invenções. Então eu vou dar continuidade explicando aqui em outras invenções que eu fiz, que foi eu mesmo que fiz, foi eu mesmo que inventei e desenvolvi, e foi pega pelo governo, como eu já expliquei. Então, eu fui procurado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, antes do fim do ano, antes da passagem do ano de 2017 para 2018. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico me encaminhou para a Corregedoria do Ministério Público Estadual para poder acertar isso daí. Hoje é dia 5 de janeiro de 2018, até agora não entraram em contato comigo. Até agora não me disseram nada, não sei se eu vou ser atendido, eu ainda não sei o que vai virar isso aí. Já era para ter dado certo desde o começo, ter os documentos tudo certinho, ser uma coisa lista, legal e honesta, mas não é assim. Esses políticos que vocês veem aí fazem com pessoas como é inventor, pessoas que fazem coisa boa e importante para recursos humanos no Brasil. É uma coisa muito feia. Então, dando sequência aqui, 98, Bauru, tá? Em 2002, com 29 anos, o sonho da planta que coincidiu no ano 2014 com a planta Brushwood da Queensland da Austrália. Pesquisada por um cientista por nome, acho que é Green Bully, que desmancha diversos cânceres, que eu enviei o texto pelo site do Hospital do Câncer de Barretos. E para amigos, mensagem no Facebook. Isso aí é uma coisa que entra na parte da biologia, né? Você tem uma intuição sobre uma planta, sobre uma substância que pode melhorar o organismo, ou libertar o organismo de câncer, de AIDS, de vírus, de tanta coisa que aparece no organismo humano, devido à frequência da genética e do desenvolvimento da genética da pessoa, desacerto de DNA, o ácido ribonucleico, diversas coisas que acontecem no organismo da pessoa que pode vir a causar doença, causar problema, a pessoa ficar deteriorada e o organismo dela sair fora de sincronia. Então eu tive o sonho dessa planta, a substância foi pesquisada, porque lá na Austrália, tudo quanto é cientista chama Green Bully. Eles nunca colocam o nome do cientista, o nome do estabelecimento correto. Tudo que eles pegam e descobrem na sabedoria popular, eles querem levar aí para tal da universidade e dizer que foi eles que fizeram, foi eles que descobriu. Mas a maioria, todo mundo já sabe que é tudo mentira. As maiores descobertas, as maiores invenções vêm de pessoas que vivem na vida popular. Da sabedoria popular com uma pessoa que nem eu, que é inventor. Eu não sei se tem muitos inventores como eu no Brasil. Ou que desenvolve água, ou tem intuição, até sonha com planta assim para poder extrair substância. Então vamos dando sequência aqui. Em 2014, o lançamento do texto na internet sobre o meu sonho da planta que cura, desmancha diversos cânceres. Presente Henrique Alves Moreira, que é o Henrique Alves da Mesa Amarela. Ele estava presente, viu isso daí. Viu, acho que até o mandando aí pelo site. Ele mora na rua Emílio Ribas, só isso aí.
O Maurício Matos também, que mora aqui em Andradina, mora na Rua Pereira Barreto, tem até o endereço dele aqui do Facebook. A mudança das TVs para planas, aquelas antigas TV chamada Bunda de Tanajura, que tinha aquele tubão atrás, se tornou tela plana pelo circuito eletrônico que foi mudado, que na época antiga era tudo gradiente. Então foi mudado tudo para circuito pequeno, circuito eletrônico. Então eu inventei aí a tela plana, os computadores, as televisão, aquelas, eu chamava de televisão de placa, tela plana, né? Até na época eu inventei o alto-falante de placa. E quando você inventa algo que aquilo se origina e é produzido e alguém faz ele acontecer, se torna uma invenção. Então tem um inventor. Aqui, ó, sobre o sonho da banda, As Moreira, tal, para mim não me perder aqui. A mudança das TVs, aqui, ó, de aparelhos eletrônicos funcionários com energia por sensor, computador e TV. Isso eu enviei por mensagem aguardando para o dono do Facebook, Mark Zuckerberg. Os desenhos artísticos manual em azulejos e cartolinas desenvolvidos na escola do Álvaro Guião, Andradina. Isso aqui é aquele pessoal que senta e faz aquela pintura com spray em azulejo ou aquelas cartolina grande branca, faz aquele desenho rápido, coisa bonita. Eu vinha na Ilha Solteira, vim nas praças, vim em São Paulo, que eu fui na Praça da Sé, fui no Brás. Então eu vi o pessoal fazendo isso daí, os artistas que eu chamo de agilidade, né? Que eles têm a parte da mão técnica para poder fazer esse tipo de desenho através de spray. Foi eu que inventei isso aí também. Então vamos dando continuidade aqui, Marcos Zuckerberg, GPS, de Álvaro Guião. Em 2006 e 2007, eu com 32 anos, o mini GPS para motores de automóveis, então para motor antifurto. Isso aqui eu não sei se foi colocado, eu sei que foi colocado GPS de mapeação, né, do mapa. Um objeto eletroeletrônico que desligasse o motor pelo sinal digital de operadoras por código de rastreamento. Aqui entra por parte de sinal Wi-Fi, como foi Nikola Tesla, que inventou o sinal Wi-Fi por energia Wi-Fi, né, de longa distância, de longa distância. A energia por campo, né, por campo Wi-Fi magnético, bastante extenso. Aqui estava presente Pedro César Bezerra, mas eu não sou muito assim de chamar isso aqui para poder ver essas coisas não, porque ele é um crítico, matador de inventor, é tipo aquela mente louca de rico que acha que sabe tudo, que tem todo o poder na mão, aquela mente conturbada que não tem experiência, não tem amadurecimento, é sarrista, porque teve uma lojinha de vender calçada aí uma época na cidade, durante uns anos ele e o pai dele era muito gente boa, comprei muito deles, então eu tinha muita amizade com ele é amigo meu, tudo, respeito ele, tudo, mas tem essa parte aí. Sobre questão minha profissional de inventor, ele tem uma crítica muito destrutiva, muito agressiva, muito violenta contra as minhas invenções. Então eu fico até meio assim de colocar o nome dele aqui, mas ele é testemunha, ele participou, eu conversei com ele na época dessa invenção desse GPS, né, porque a pessoa que participa, a pessoa que escuta, que ouve a pessoa inventando algo ali, então ele ficou por dentro. Então, ele tem até o endereço dele aqui também do Facebook, ele mandou mensagem para mim esses dias de fim de ano, eu agradeci, mandei mensagem para ele também, desejando um feliz ano novo e tudo mais. Aqui em Furto, tal, Pedro César, Rua São Paulo, número 161. O famoso Pedrão aí, conhecido na cidade aí, por venda de calçado, dos Levon, pessoal dos Levon aí, sabe? É pessoal gente boa, pessoal pacífico na cidade aí. Aqui, ó, a capa plástica autocolante para automóveis ou para proteção de pinturas presentes. Edivaldo Lopes Barbosa, residente da Rua São Francisco, né? O Donizete Ramalho, que trabalhou comigo. Então essas capas autocolantes aqui, uma determinada época eu vi nos carros aí, o pessoal colocou, usava aquele aquecedor, como eu falei lá no outro vídeo, para poder colar elas. Eles passam um tipo de uma celulose em cima, então vai modelando, vai tirando as bolhas, né? E cola. É uma coisa muito boa, um sistema econômico. Mas eu acho que a pintura, a indústria da pintura automotiva não se agradou muito não, porque fazer uma pintura automotiva, uma pintura metálica no automóvel e colocar um sistema econômico desse aqui, é uma questão de opção, né? A opção da pessoa escolher o que ela quer. Se ela quer
uma coisa mais cara, uma coisa mais barata, se ela quer isso, ela quer aquilo. Então, eu tive a invenção de fazer esse tipo de colagem com essas capas nos automóveis. Como eu já falei, o pessoal deve ter entendido certinho. Aqui, tal, vamos dando sequência, pinturas presentes, tal, tal, residente, tal, aqui. Em 2007, eu comprei o mouse de computador sem fio. Vocês sabem o mouse de computador sem fio, né? Que você engata lá o plug do GPS para poder fazer o reconhecimento do mouse sem fio. Eu inventei isso aí. Código aberto, né? 01, que é o que eu estudei um pouco lá na ETEC. Na ETEC sobre computadores, né? Então eu aprendi um pouco sobre isso daí e cheguei nessa invenção aí do mouse sem fio. Funciona. Funciona, tem muito mouse sem fio funcionando. Invenção minha também. Presente Henrique Alves Moreira, residente na rua Emílio Ribas. Como está o endereço dele aqui também do Facebook. E também o tubo de pasta de dente de alumínio para tubo de plástico. Os chuveiros de metal para plástico por motivos diversos. As torneiras de metal para plástico. A pintura multicores de spray mini pixels que muda em cores diversas com objeto em movimento. Isso aí, Estados Unidos, claro, né? São pinturas pixels. Eu conversei com um desenvolvedor lá que faz pintura das placas lá da lataria dos automóveis, como que ele faz esse tipo de pintura. Ele explicou para mim que ele joga o spray na água, diversas cores, então ali fica o pixel, ele coloca a lataria por dentro da água, vem por debaixo assim, aí aquela tinta cola em cima da lata, ele deixa secar e ele inverniza. Fica impecável, coisa linda. Quando a pessoa anda com um automóvel, seja lá qualquer tipo de produto aí movido a motor, né? Automobilístico ou mesmo bicicleta, motobike, vai mudando de cor. É impressionante. Ficou muito bom, ficou excelente mesmo essas invenções. Todas elas estão sendo produzidas até hoje, no Brasil e no mundo. Então aqui, dando sequência, a pintura tal multicor, certo? As tomadas com a fêmea embutida para dentro e proteção de choque, o macho com cabo pesado ligado, forçado para baixo nas tomadas lisas. Que são essas tomadas que eu mostrei aqui, ó. Se vocês já viram, tem interruptor aí. Coloca um sistema plástico aqui dentro de proteção para a criança não enfiar o dedo aqui e não tomar choque. Ou criança, né? Tem aí o organismo em desenvolvimento, dá um choque aí, choque forte aqui, 110 ou 220, seja lá a amperagem do circuito que tem aqui, a voltagem, né? Com o sistema da energia do corpo dela aí, energia estática, que o pessoal fala aí que é criado na mente, né? Então, fecha um curto-circuito entre a energia do corpo da criança e aqui. O corpo dela esquenta muito, pega fogo, pode vir levar a criança a óbito. Ou mesmo a pessoa adulta. Não é recomendável mexer com isso daqui descalço. Então, coloca o plástico aqui dentro, protege esses furos para a criança não mexer aqui dentro. E nem aqui atrás, aqui fica bastante fixo. Então, o macho aqui, ele é plugado aqui. Ele é plugado aqui para vocês verem, né? Ele é plugado aqui, ó. Então, devido ter esse encostamento aqui, ó, ele não cai para baixo. Aquelas que era lisa, ele caía, quebrava. Eu inventei isso aqui, fiquei prestando atenção nisso. Esse sistema do cabo aqui, devido a ele cair assim, ó, o cabo caía, quebrava. Acontecia muito isso, parou. Resolveu isso aqui, ó. Esse aqui ele tá meio bambo um pouco, mas olha lá. Devido a esse plástico aqui, ó. Esse plástico aqui ele dá uma garra melhor, funciona muito bem. Ficou muito bom essa invenção aqui, ó. Funciona legal. Então, é isso aqui que eu queria explicar. Então tem mais alguma coisa aqui que é o spray para contenção. De repente a pessoa está com problema, ou tem um agressivo, fica violento, sabe lá por quê. Usa esse spray aí para dar para deixar ela meio com a visão ofuscada, para poder deter ela, para não fazer coisa errada nem com ela também, nem com os outros, né? E geralmente as pessoas não querem fazer o mal para elas mesmas, então ela procura alguém ao redor, descontar suas raivas,
ou sabe lá o que for, né? Ou sabe lá o que ela tem. Então, é isso que eu queria explicar. Aqui temos aqui o livro aqui da Constituição do Brasil. Aqui eu estava vendo umas palavras aqui, né? Mapinguim, tal. Isso aqui é um dicionário. Então é isso que eu queria explicar. Então, acredito que o pessoal tenha entendido. Eu vou ali na sala mostrar o diploma da Bigolim, outros diplomas que eu tenho, para ficar bem esclarecido. Então, o que eu queria dizer é que eu sou inventor, já inventei bastante coisa. A enxada elétrica, a enxada que funciona aí com motor elétrico, que tem as lâminas de rodagem de 6 palha, ela foi invenção minha também. E o pessoal usa aquilo lá na roça. A pessoa manuseia ela funciona. Também tem as lixadeiras de massa PVC. Tem muitas invenções aqui ainda que eu acredito que eu não falei. São muitas. Tá tudo escrito aqui, ó. Nesses outros papéis aqui, ó. Aqui tá tudo escrito aqui, ó. Se eu for falar todas, o vídeo vai ficar muito extenso demais. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Eu passei a ter conhecimento da internet e direitos autorais no ano 2014. Inclusive, eu tenho letra de música registrada na Biblioteca Nacional, tem direito autoral. E eu tenho algumas coisas sobre isso na minha página no Facebook. Aqui, ó, os produtos que eu inventei e os que foram inovados, a maioria da construção civil, pelo que eu sei, chegou no exterior e eu fui procurado pelos Estados Unidos em 2016. E conversei com o ex-presidente Barack Obama e com integrantes do exército americano a respeito das minhas invenções, né? Ideias de criações e invenções. Eles gostaram muito, me convidaram para ir estudar e trabalhar nos Estados Unidos no ano 2016. Sobre esse e outros assuntos está na minha página do Facebook e também os nomes das testemunhas das minhas ideias inventivas. Um deles é policial militar aqui da cidade, onde eu moro. E desde adolescente presenciou que eu elaborava ideias de invenções criativas. Eu cheguei ao conhecimento de pedir para impetrar recursos há uma semana atrás. Verdade. Durante esses anos todos, eu comecei a mexer com a internet em 2014. Naquela época passada, antes disso, não tínhamos acesso a entender de lei, não tínhamos acesso como temos acesso hoje na internet para assistir um vídeo, para ficar por dentro de uma coisa, para poder como funcionam as leis, como funciona para fazer isso, para fazer aquilo. Então, antes disso, eu procurava o fórum aqui da cidade, a OAB daqui. Então, não fui atendido da forma como que deveria ter sido, porque é cidade do interior, então eles fizeram isso. Mas, então, está tudo explicado. Eu vou levar um tablet ali para poder filmar ali o diploma. Vamos lá. Aqui são os diplomas. Esse aí é o diploma. Vixe. Esse aí é o diploma da Bigolinha. Esse aqui é o que tem algo a ver com a invenção das tintas LuxColor. Lá no dia aqui, ó. Lá no dia estava presente a LuxColor e a Coral. Aqui, ó. Coral, LuxColor, tudo a ver com tinta. Águias, tal. Eles me deram esse diploma aqui falando que eu sou professor. Eu dava aula de professor. Olha lá, ó. Tem diploma do certificado do Estado, do governo do Estado, né? Esse aqui sou eu, minha foto. Tem outro certificado aqui, né? Olha lá que eu fiz cursos. Então, é isso que eu queria explicar. Está tudo explicado direitinho, eu vou terminando por aqui. As invenções são várias. Até hoje não recebi nenhum centavo. E eu quero, sim, ser reconhecido verbalmente, pela sabedoria popular e pelo profissionalismo. Eu tenho outras invenções que eu não coloquei para frente, a motobike e o sistema de recarregar a bateria de forma mecanizada. Eu vou dar sequência, vou lutar para fazer ela na base da engrenagem, da cremalheira, para ela funcionar direitinho, com um gerador industrializado, bem feito, profissional, para não ter erro, funcionar adequadamente. Para termos aí mais recursos, né? Porque
Você tendo uma motobike numa cidade para você ir na cidade, comprar as coisas, é muito econômico, é muito bom. Então eu vou terminando por aqui. São muitos detalhes para poder explicar, mas eu acredito que ficou bem esclarecido. Se você quiser se comunicar comigo, você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, Hotmail, Outlook, que é Luiz com Z, Messias com 2S, 632, @hotmail.com. Ou até no Facebook. Eu passei aí o número do meu celular, da Vivo, né? 18 99701 8287. Então está aqui o diploma da Bigolin. Materiais para construção que me deram na época. Aqui, ó. 24 de junho de 2009, tintas Coral. E aqui a assinatura que é o Bigolin, construção e decoração. Aqui, ó. Escola de Águias, né? Tudo certinho, certificada Coral, Bigolin. Materiais para construção. Aqui o meu nome. Então, o que que acontece? Eles me deram esse diploma aqui como eu ser um professor de invenções, de produtos para recursos diversos. Até eu tenho um diploma aqui do Estado, certificado pelo Senac, lá do governo do Estado de São Paulo. Dá para ver direitinho, esse aqui sou eu. Isso aqui são outros certificados de cursos que eu fiz. Então, o que que eu quero explicar aqui? Quando eu inventei a tinta perfumada da Lux Color, quem estava presente era a Coral e a Lux Color, as produtoras, né? Os técnicos da produção da tinta Lux Color e Coral, porque o governo manda os seus intermediários. Aí é a indústria de governo, né? Do governo do Brasil. Então eles mandaram os seus intermediários, nós conversamos, fizemos a invenção e também da tinta à base de água, tinta óleo. Essas duas foram feitas nesse dia aqui. Eu tinha bolado isso antes, essa invenção das tintas, mas deu certo para poder conversar com eles esse dia. Quem estava presente comigo era o Marco Barbosa Queiroz, Pital. Ele é pintor, ele participou do churrasco na época, no dia, e vários outros pintores que são testemunha. Então eu tenho todas essas testemunhas, são coisas verdadeiras, né? Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que falaram para mim poder fazer um vídeo, porque eu não tenho vídeo na internet. Eu comecei a usar, como eu disse, internet a partir de 2014. Eu não tinha conhecimento sobre lei, essas coisas aprofundadas que nós temos hoje, que nós vemos na internet. A rede de internet quebrou a concessão da televisão, do rádio. Então nós temos essa facilidade hoje, através do trabalho do desenvolvimento. Então eu estou fazendo esse vídeo porque me pediram para mim fazer, para eles ficarem mais por dentro da história. Então está tudo muito bem explicado. Até a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que é o governo, antes do fim do ano, me ligou, me encaminhou para o Ministério Público Estadual. Eu escrevi tudo está lá. Perguntaram para mim se eu queria ver isso a nível nacional, lá em Brasília, Distrito Federal. Se for preciso, eu vou, porque eu sou inventor, né? Eu tenho que ir pelo lado profissional e humano, né? Não pensando só em mim, pensando também no Brasil, no reconhecimento que foi para o exterior, que nem eu expliquei. Então o que acontece? Perguntaram para mim se eu sou artesão. Eu comecei vendendo salgados na rua, produtos comestíveis, vendedor, trabalhador da construção civil, pedreiro, eletricista, encanador, pintor, artesão, engenheiro,